Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao quarto vídeo da série From Zero to Agent, onde eu vou mostrar como sair do absolutamente zero e criar um agente conversacional ali utilizando Elastic. No primeiro vídeo a gente viu sobre a estrutura do documento que a gente vai trabalhar, depois a gente viu sobre como ingerir esses dados dentro do Elasticsearch. No terceiro vídeo a gente viu como como utilizar o Discover, né, para poder buscar essas informações, né, buscar esse dado e ter uma visão melhor sobre o dado. E agora, nesse quarto vídeo, a gente vai ter a demonstração sobre como criar dashboards com essas informações que foram indexadas dentro do Elasticsearch. Então, bora lá, né? Aqui dentro já do Kibana, tendo as informações indexadas dentro do Elasticsearch, a gente viu o Discovery, como essas informações elas podem ser agrupadas ali no formato de tabela para poder facilitar a visualização. Porém, agora eu quero transformar esses dados em informação, porém em informação visual. Então, para isso, a gente tem os dashboards. Esse ambiente é um ambiente novo, né? Então vamos começar aqui do zero, não tem nenhum dashboard criado ainda. Vamos começar o nosso dashboard e vamos começar a criar várias visualizações. Então a primeira visualização que eu quero criar, deixa eu pensar. Eu posso criar uma visualização baseada na quantidade de transações que um cliente gerou? Então, legal, vamos pegar aqui o person name. Eu posso arrastar e soltar, ele já vai me trazer uma visualização sugerida. Aqui, em vez de top 5 values, eu vou colocar top 50. Ele já vai me trazer aqui o nome dessas pessoas. Porém, olha que legal, ele está me trazendo baseado na quantidade de registros. Então, eu quero dizer que o João fez 50 transações, o Carlos fez 40? Sim, é isso. Aquilo que a gente tinha visto lá na primeira aula, fazendo um Ctrl F pelo nome da pessoa e vendo a quantidade de registros, essa visualização aqui ela já me traz isso de uma forma bem mais simples e bem mais interpretativa. Porém, talvez a quantidade de transações por pessoa faz sentido? Talvez se a gente quiser analisar se o João fez mais transações hoje do que o mesmo dia da semana passada, utilizando o Machine Learning, talvez possa fazer sentido. Porém, aqui eu quero fazer uma breve mudança, onde eu vou mudar esse Count Records para um sum de valor de transação. Olha só que legal. Agora eu já consigo saber o valor da transação de cada uma das pessoas. Então, o João fez esse valor de transações, o Bruno fez esse valor e o Carlos fez esse valor. E aqui a gente pode transformar um pouquinho mais sobre esse dado. A gente pode transformar em informação numérica, percent, bytes. Tudo isso vai depender do tipo do dado que você indexou para fazer essa transformação. Por isso que eu disse lá na primeira aula, na segunda aula, que é muito importante a gente ter esse entendimento de qual tipo de informação a gente está trabalhando, de qual tipo de dado a gente está trabalhando. Porque dependendo do tipo do dado, é que a gente vai conseguir fazer essa transformação. Por exemplo, se fosse uma informação de string, eu não conseguiria fazer esse tipo de conversão numérica. A mesma coisa o contrário. Se fosse um valor numérico, eu não conseguiria fazer, por exemplo, talvez uma agregação por termos, alguma coisa assim, sabe? Mas assim, eu estou trazendo esses exemplos mais para ter essa visão geral. Então aqui eu vou utilizar um custom format e aí eu vou colocar um cifrão aqui na frente para poder mostrar como se fosse um valor de transação mesmo. Legal? E aí, em vez de colocar esse nome aparecendo aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, sum of valor transação, eu vou colocar valor transação. Eu consigo fazer essa mudança de nome. Olha só que legal. Vou dar um close aqui, vou vir aqui e vou colocar nome pessoa. Então ele já ajusta aqui para mim a forma com que esse dado vai ser apresentado. E aqui ele criou todo mundo na mesma cor, tá vendo? Então para poder deixar esse gráfico um pouco mais animado, vamos dizer assim, a gente vai fazer um breaking down também pelo nome da pessoa. Então agora fazendo isso, ele vai colocar cada pessoa aqui dessa visualização, né, desse gráfico, numa cor diferente. Então aqui eu já posso vir dar um save em return, eu já consigo ter essas informações plotadas no meu gráfico. Eu consigo fazer um ajuste, né, facilmente do tamanho dessas informações para dentro desse gráfico. E agora eu quero fazer uma visualização semelhante, porém eu quero saber quais são os estabelecimentos onde mais estão sendo realizadas compras. Poderia vir aqui, criar uma nova visualização do zero, então ADB, Visualization, mas
Para facilitar, como é uma visualização que eu já tenho uma ideia de como ela seria, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou dar um duplicate. Vou reduzir aqui mais um pouco, vou jogar isso aqui para o canto, vou reduzir ao mesmo tamanho dela e vou dar um edit nessa segunda visualização. E vou fazer o que aqui agora? Em vez de fazer por nome de pessoa, olha só, eu vou fazer por estabelecimento destino. Ele já alterou o gráfico aqui. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Estabelecimento destino. Olha só que legal. Agora eu tenho essa mesma visualização por pessoa, porém para estabelecimento. Mas eu preciso mudar algumas informações aqui. Então eu vou vir aqui dentro do estabelecimento destino. Perdão, vou vir aqui dentro de estabelecimento destino. Ele ficou salvo como nome de pessoa, tá vendo? Então eu vou colocar nome, estabelecimento. Massa. Então agora eu já tenho essas visões aqui das minhas transações. Agora eu vou vir aqui e vou criar uma outra visualização do zero para poder saber como que está a evolução do gasto das pessoas dentro da minha plataforma, dentro desse grupo de informações que eu estou fazendo análise. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova visualização. Ela vai ser do tipo line. Eu vou pegar o valor transação. Vou jogar aqui para dentro, então eu já consigo ter essa informação de valor transação. Mas olha só, ele está utilizando mediana. Eu quero ter uma visão de sum. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou colocar valor transação. Vou mudar aqui para Custom Format e vou falar que esse cara é uma informação financeira. Só o fato de eu ter feito isso e dar um save, olha só, ele já consegue trazer essa visão para mim. Mas aqui eu ainda quero fazer uma transformação nessa informação. Ao invés de utilizar dados automáticos, eu quero colocar um dado fixo, né, onde eu quero fazer uma análise de mês a mês. Legal, fiz essa aplicação aqui, ó, eu já consigo ter uma linha, né? Então, assim, tem uma certa constância ali de valores que são transacionados dentro daquele grupo de informações que eu estou fazendo a análise. E agora eu vou criar uma outra visualização para poder me detalhar qual método, né, qual meio de pagamento as pessoas mais estão utilizando. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar uma nova visualização, vou utilizar ela do tipo Py, vou colocar qual que é o campo, Vamos lá, metadado, channel, keyword, exatamente, olha só. Então, eu sei que mais de 80% da população utiliza cartão como método de pagamento. Então, se eu vier aqui e dar um save, eu já tenho essa informação dentro do meu índice. Olha só que da hora, né? Então, eu posso vir aqui e adicionar outras informações. Cara, e assim, isso daqui você pode utilizar para o que tu quiser, sabe? Baseado no teu dado. Então, a sua, eu não vou dizer criatividade, mas a sua necessidade é que vai drivar o que que você precisa criar dentro de visualizações para ajudar a responder perguntas do negócio de uma forma mais simples, né? Então, dessa forma aqui, a gente já consegue extrair alguns insights que dificilmente você conseguiria fazer utilizando alguma outra forma, né? Como, por exemplo, uma análise de documento a documento. E a vantagem é, se você tiver esses dados sendo indexados dentro do Elasticsearch em real time, essas informações elas vão ser atualizadas em real time. Então você consegue, quando eu digo você, negócio, você consegue ter uma tomada de decisão de forma muito mais rápida, né? Tendo isso já uma forma mais simples de você acompanhar através de dashboards, e aí você pode criar alertas, que não vai ser o objetivo aqui dessa trilha, mas você pode criar alertas também para você ter esse indicador, né, esse aviso desse indicador de uma forma mais simples, e com isso você consegue vir aqui dentro da plataforma e fazer a análise. Por último, mas não menos importante, você lembra quando a gente falou, pô, João, para que que eu preciso enriquecer o ISO Code do meu documento ali no processo de indexação dentro do Elasticsearch? Agora a gente vai criar uma visualização. Opa! A gente vai criar uma visualização do tipo Maps. Dentro dessa visualização do tipo Maps, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma visualização para ter uma visão de qual região, né, de qual estado do país aqui a gente está tendo mais vendas, né? Então,
Para isso, eu vou vir aqui, vou adicionar um layer. Vou utilizar essa parte aqui, EMS Boundaries. Vou utilizar o Brazil States e vou dar um Continue. Legal. Então, aqui eu já consigo ter essa visão dos estados do Brasil que eu estou fazendo análise. E vou utilizar aqui agora um join. Dentro do join, eu vou utilizar esse campo, né, o ISO-code, dentro do Bank Transactions, utilizando o ISO. Olha que legal. Eu já consigo ter plotado no meu mapa quais as regiões eu tive dados, né, eu tive registros de transações. Para deixar essa informação ainda mais interessante, interpretativa, aqui ele está trazendo somente a quantidade de transações. Então, eu vou fazer o quê? Em vez de fazer um count aqui, eu vou utilizar uma métrica de sum e vou utilizar o valor da transação. Legal? Então, eu vou colocar valor transação. Dentro da parte de color, de preenchimento, em vez de utilizar uma cor sólida, o que eu vou fazer? Vou utilizar uma cor baseada em valor. E aí eu vou utilizar baseado no quê? No valor da transação. E agora eu consigo criar um mapa de cores baseado no valor das transações, onde eu sei que o valor menor representa uma menor quantidade, uma menor variação de transações, e um valor mais escuro vai representar a região que eu tive a maior quantidade de transações. Então, se eu passo aqui, por exemplo, a 97, 99 nessa região que está mais escura, 148 mil, né, dólares ou currency que foi transacionada dentro daquela região naquele período. Então, eu vou mandar um keep changes aqui, vou salvar e dar um return. Se eu jogo esse mapa aqui agora dentro do meu dashboard, eu consigo ter essa visão completa, né, da localidade onde as pessoas têm feito mais compras, né, na região do país. Beleza. Feito isso, a gente já tem uma primeira versão ali do dashboard criado, mas o dashboard ele vai muito mais além do que só criar essas informações, porque a gente precisa fazer análise de forma simples, como por exemplo, legal, eu filtrei pelo João Neto, aqui era a mesma coisa que a gente fez lá no Discover, na aula anterior. Agora eu estou fazendo isso já direto dentro da minha visualização, dentro do meu dashboard. Cliquei no meu nome. Olha só, eu já consigo ver que nesses estabelecimentos é onde eu tenho mais gastado, como por exemplo o Mercado Extra, Mercado Livre, Americanos, PagSeguro. Consigo ver também que o João ele teve uma caída aqui no valor gasto, né? Teve um aumento, mas depois voltou a decair na quantidade de valor gasto, né, dentro dessas transações. Também consigo ver que ele transaciona mais na região de São Paulo, né? Na região da Bahia e de São Paulo. Então isso já me traz uma visão de comportamento do meu usuário. Legal, né, gente? Então era isso que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje. A gente teve aqui a visão do até agora de como, né, entender no log, depois indexando no Elasticsearch, depois a gente teve uma visão de como buscar no Discover e hoje, né, teve essa visão de como criar dashboards para poder criar uma representação visual, né, daqueles dados, uma representação realmente visual das informações para você conseguir ter uma visão mais clara, aplicar filtros mais claros e com isso conseguir ter um entendimento melhor do comportamento dos seus dados, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Te vejo no próximo vídeo, onde a gente já vai ali para a criação do agente, beleza? Até a próxima. Tchau.